O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebrando o 6º dia da novena por Nossa Senhora, Mãe da Igreja, queremos render graças e louvores à nossa Mãe, podermos fazermos esta bonita caminhada até aqui, onde caminhamos na certeza de que ela nos acompanha em nossa caminhada de fé. Esta mãe que o próprio Jesus nos dá como mãe no alto da cruz. Ele entrega à humanidade sua mãe. E essa mãe assume com grande amor esta missão: conduzir os filhos e filhas de Deus no caminho que nos leva à verdadeira vida, que é o encontro com o seu Filho Jesus. Maria está sempre nos apontando, para o seu Filho, está nos apresentando o seu Filho para que possamos acolhê-lo no coração e na vida e deixar-nos nos conduzir por Ele. A certeza de que estamos realmente cumprindo com fidelidade a nossa missão. Esse ano de 2024, o Papa Francisco instituiu como o ano da oração, o ano de podermos nos aproximar de Deus e também dos irmãos e irmãs por meio da oração. Uma oração que seja sincera, uma oração que nos ajude, de fato, a fazer a experiência do seu amor no meio da comunidade, na nossa família, na sociedade, no mundo. Porque nós vemos diante das atitudes de alguns, diante dos acontecimentos ao nosso redor, tantas guerras, tantas mortes, tantas desuniões. E nós vemos que o que falta realmente hoje no coração das pessoas é o amor. É o amor de Deus. Algumas pessoas, alguns irmãos nossos estão se distanciando do amor de Deus. Estão se afastando da verdade que está contida na palavra de Deus. Por isso que devemos cada vez mais insistir na vida de oração. Porque a oração, ela nos aproxima de Deus, nos aproxima dos irmãos e irmãs. E Maria nos pede para que nós permaneçamos firmes na oração. A oração é o combustível para
manter viva a chama da fé em nós. Se nós somos homens e mulheres de oração, tenha certeza que nós estaremos sempre de pé. Nós estaremos sempre nos alimentando desta verdade que nós acabamos de ouvir. Os discípulos, o discípulo João, que ele talvez tenha ciúme daquele pagão que está ali, agindo em nome de Deus, expulsando demônios em nome de Deus, porque eles tiveram pouca fé e não conseguiram realizar o mesmo milagre, ou expulsar, esse demônio de alguém. Eles não conseguiram, por falta de fé deles. Mas eles veem um homem que age em nome de Deus, consegue expulsar o demônio. Portanto, isso mexe com o coração, com o orgulho de João. Por isso ele vai ao encontro de Jesus. Nós o proibimos. Vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Nós o proibimos porque ele não nos segue. Então, muitas vezes nós também temos esse olhar, como o de João. Porque dentro da nossa convivência, dentro da sociedade, há muitos cristãos anônimos que não professam a fé em Jesus Cristo, não o seguem, mas vivem de acordo com os seus ensinamentos, agem fazendo bem a todas as pessoas, não assumem que são cristãos, que são seguidores de Cristo, mas agem como Cristo agiu. Age como Cristo. E esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus. Que nós hajamos como seu filho, praticando o bem, amando uns aos outros, assim como ele nos amou. Esse é o desejo de Deus para todos nós. Portanto, nós não podemos condenar o outro. Deus não está ali com aquela pessoa. Nós não podemos dizer isso. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é compaixão. Se agimos em nome do bem, se agimos em nome do amor, se agimos em nome de Jesus, é porque nós estamos a favor dele. É porque algo dele nos tocou e toca esses nossos irmãos e irmãs. Portanto, quem não é contra nós é a nosso favor. Quem não é contra nós é a nosso favor. Vai nos dizer. Então, como nos diz a primeira leitura, aquele que sabe fazer o bem e não faz, corre em pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, incorre em pecado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos convidados a fazer o bem a todas as pessoas. Praticar o amor, o qual Jesus nos deixou como mandamento maior. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai o próximo como a ti mesmo. Nós não estamos aqui para julgar o mundo,
Porque isso quem vai fazer é Deus. Quando nós chegarmos diante dele, nós teremos que prestar contas a Deus daquilo que nós deixamos de fazer neste mundo. Se nós não fizermos o bem, nós vamos prestar contas diante de Deus. Esse é o seu desejo. Que nós vivamos como irmãos e irmãs. Que nós possamos dar testemunho do amor de Jesus, dar testemunho da sua palavra. E assim poder fazer com que o seu reino ele cresça cada vez mais. Que a sua palavra seja conhecida por todos. Que seu amor seja vivenciado. Vai nos dizer o salmista: felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Resposta do salmo de hoje. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Portanto, sejamos humildes, assim como Maria nos ensina. Sua humildade, ela abriu o seu coração, ela se colocou a serviço do Pai. Ela se colocou a serviço do Pai. Ela pôde acompanhar Jesus durante toda a sua vida. E depois também. Maria estava presente no cenáculo. Ela foi agraciada pelo Espírito Santo. E ela pôde também acompanhar os discípulos na missão. Ela é companheira nossa de caminho. Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, acolhei-nos como peregrinos da esperança. Nós estamos aí nos preparando para o jubileu no próximo ano. Jubileu da esperança. A esperança é uma virtude teologal. Esperança é uma virtude. Ter esperança é crer em Deus, é professar a nossa fé em Deus, é afirmar que Ele está presente na minha vida, presente naquilo que eu faço. E assim, nós vamos nos enchendo de esperança. A esperança é que nos move neste mundo. Qual é a nossa esperança? De que, cumprindo a vontade do Pai neste mundo, nós então possamos um dia contemplar a sua face no reino de Deus. Esta é a nossa esperança. E, portanto, nós não podemos perder a esperança, porque nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, nos alimentar da Eucaristia, que nos enche de esperança, de vida nova. Porque a primeira virtude teologal é a fé. Então nós alimentamos a fé em nós, para então termos a esperança. Alimentamos a nossa fé em Deus, cremos em Deus, cremos em Jesus, cremos no Espírito Santo. E assim, a esperança, ela se mantém viva em nós. Então, é preciso ter esse olhar para esse momento novo que a igreja nos convida a viver. Peregrinos da esperança. É bonito esse olhar do Papa Francisco para a humanidade. Um ano da oração para vivermos o jubileu da esperança. Então, a esperança ela nunca pode sair de nós. Porque se nós desejamos um mundo novo, um novo céu, uma nova terra, nós precisamos então fazer a nossa parte nesse mundo, seguir o caminho do qual nos aponta Jesus e do qual Maria é a nossa companheira de caminhada. O povo de Deus está sempre a caminho. E a bem-aventurada Virgem Maria
é a nossa companheira nesta caminhada, que vai nos levando para, então, chegarmos a Jerusalém Celeste. Ela é nossa companheira. Ela está ao nosso lado. Ela está nos apontando para o seu Filho Jesus. E nós precisamos confiar nessa mãe. Precisamos confiar nessa mãe. Então, a cada dia que vamos dando passos ao longo desse caminho que nos leva ao céu, Maria caminha conosco. Essa é a certeza que nós temos. Ela é a nossa mãe. O seu Filho nos deu Maria como mãe. E por isso que ela nos acolhe como peregrinos da esperança. Porque assim como o Filho confiou na humanidade, Maria, a mãe da igreja, também está conduzindo o povo de Deus. A igreja, povo de Deus, o caminho que nos leva para o céu. Então, o nosso céu, ele começa aqui e agora. O céu não é depois da morte. Nosso céu é aqui e agora. Se nós queremos ter um mundo melhor, se nós queremos viver uma família melhor, se nós queremos ter uma comunidade melhor, nós devemos começar a trabalhar para que isso aconteça aqui e agora. Não deixar para amanhã, mas é preciso viver o agora, é preciso confiar em Deus, é preciso confiar na palavra de Jesus, é preciso olharmos para o testemunho de Maria, é a primeira cristã. Pelo sim, ela assume esse desejo de dar a sua contribuição à história da salvação. E tudo acontece por meio do intermédio da mãe, que gera o Filho de Deus no seu ventre, que acolhe a criança nos seus braços, que protege essa criança, que educa esta criança e que vai aprendendo com ela ao longo dos anos, na adolescência, na juventude. Maria, ela está presente na vida de Jesus em todos os momentos. Ela sente a dor no coração, a dor da morte, a dor da perda, a dor do sepulcro, mas também se alegra com a ressurreição do seu filho. Também se alegra com a ressurreição. Se torna uma verdadeira discípula missionária do seu filho. Então, que possamos também, ao longo da nossa missão, nos tornarmos discípulos, missionários e missionárias de Jesus Cristo. Vamos, de fato, peregrinando na esperança, buscar fazer a vontade do Pai. Buscar fazer. Não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas a vontade. A vontade do qual Jesus, então, também se esforçou para fazer. Jesus cumpriu a vontade do Pai. Foi fiel. Nós, como peregrinos da esperança, precisamos também viver esta mesma fidelidade ao projeto de Deus. Então, que Maria, mãe da igreja, nos acompanhe em nossa missão. E, sendo verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo, possamos ser peregrinos da esperança aonde quer que estejamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.